Bom dia, paz do Senhor a todos. Vamos ficar de pé, dar início a mais um culto de adoração ao Senhor. Nessa manhã de domingo, gostaria de ler um texto com vocês antes de iniciarmos, que está no Salmo 136, quando diz assim, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e porque o seu amor leal dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dai graças ao Senhor dos senhores, pois o seu amor dura eternamente. Ao único que realiza grandes maravilhas, porque a sua misericórdia é perpétua. Amém? E essas misericórdias é que são as causas de nós não sermos consumidos. Todas as manhãs elas se renovam e nos alcançam. Que aí também da sua casa você possa tirar esse momento para orar, para falar com Deus, entregar o seu louvor e adoração. Amém? Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença para engrandecer o Teu santo nome, dizer que Tu és santo, que Tu és maravilhoso, que não há outro Deus além de Ti. Não há outro Deus a quem nós devamos clamar, a quem nós devamos adorar. Que nós possamos, Pai, durante o culto de hoje, ofertar a Ti uma adoração genuína em um culto racional, para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor possa abençoar todos que aqui já chegaram, todos que estão em casa, todos que ainda estão vindo pelo caminho, que o Senhor possa trazê-los debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Que cada canção, que cada mão levantada, que cada glória ou aleluia, que seja para Ti. Que até no silêncio nós possamos Te adorar, Pai. Que cada momento de reflexão na Tua presença, o Senhor possa olhar para nós e se agradar, Pai, do louvor e adoração que queremos ofertar a Ti. Que a nossa vida, acima de tudo, seja uma vida de adoração e que aqui na igreja seja apenas o reflexo do que temos vivenciado. Em nome de Jesus, que o Senhor continue na direção desse culto, que o Senhor continue na direção dessa adoração, pois a adoração vem de Ti, é ministrada por Ti e retorna para Ti. Fala conosco através da palavra, através dos louvores, através das orações, que o Senhor possa ter a primazia neste lugar, para a glória do Teu santo nome. Amém? E graças a Deus. Vamos adorar o Senhor com nossas palmas, com todo o nosso fôlego, com toda a nossa alegria. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom,
Queremos te bendizer, Senhor. Queremos te adorar em espírito e em verdade. Louvar o teu nome, Senhor Deus, porque tu és bom. A tua misericórdia é eterna, Senhor. Obrigada, Deus. Adore a Ele. Bendirei ao Senhor pra sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. Deixa Ele reinar sobre a sua vida. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina
justiça e em verdade. Declaramos o teu reino sobre o Brasil, sobre as nações, sobre os necessitados. Nós queremos o teu reino, Senhor. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós te louvamos essa manhã, Deus, porque nós cremos em quem tu és. Nós cremos em tua infinita misericórdia, Senhor. Nós te rendemos graças. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Tu és o nosso consolo. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra
Louve ao Senhor com suas palmas. Bom dia. Bom dia, Pai do Senhor a todos. Muito obrigado, meu Deus, por esse dia, mais um dia para nós louvarmos a Ele e agradecer a sua bondade. Queria que você ficasse de pé, aqueles que podem, para nós estarmos orando e agradecendo o nosso Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, obrigado por tudo que Tu és, pela Tua bondade e misericórdia que nos cobre. Quando lemos e cantamos aqui, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Deus poderoso, cheio de glória e poder, majestade, diante de Ti, Senhor, tudo se dobra, tudo louva o Teu nome. A Tua palavra diz, diante de Ti, Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Tu és o Senhor. Nós estamos aqui fazendo isso, Senhor, não só pela força que Tu tens, mas porque nós conhecemos quem Tu és e nos curvamos e Te adoramos com nosso coração rendido. Nós agradecemos por esse dia, por estarmos reunidos aqui como igreja, juntos, irmãos em Cristo Jesus, que nós possamos Te oferecer um culto racional, um sacrifício vivo a Ti, Pai, no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, todos que estão em casa, nossos familiares, que o Senhor entre com providência, traga cura, libertação, Pai. Nós Te entregamos a vida dos nossos amigos, nossos familiares, colocamos diante de Ti, queremos ver eles rendidos a Ti, no nome poderoso de Jesus. Se revela a eles, Pai, mostra a Tua grandeza, mostra a Tua misericórdia, o Teu poder, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos ler um texto da palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Capítulo de número 4. Alguém, por favor, liga essa luz aqui. Mateus, capítulo de número 4. Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 8. Mateus 4, versículo de número 8. Todos acharam? Texto fácil de achar. Mateus 4, versículo de número 8. Diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele lhe prestarás ou lhe darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Sente-se aí, por favor. Nós vamos estar lendo outros textos. Qual é a diferença de nós adorarmos a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele pode fazer por nós? Deus pode fazer algo por nós. Ele pode fazer. Ele tem poder para fazer. Quando nós o adoramos por isso, de alguma maneira, a nossa adoração está centrada em nós.
é o que eu posso receber de Deus, é o que Ele pode fazer por mim. Então, existe uma armadilha nisso, que pode nos levar a cobiçar. Prestem atenção no que Satanás é especialista nisso. Então, a primeira coisa que ele faz com Jesus, nesse sentido, nessa terceira provação, ele levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe. Lembra daquilo que aconteceu lá em Gênesis? Que João diz que todo pecado consiste em cobiça dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Todo pecado vai estar incluído nesses três. Toda vez Satanás vai tentar nos colocar diante disso. Então, ele mostrou para gerar o que no coração de Jesus? Cobiça. Ele mostrou algo a ele, para que ele cobiçasse aqueles reinos, para que entrasse no coração dele o desejo de ter aqueles reinos, e aí ele querer algo do Deus dele, e ele não adorá-lo pelo que ele é, mas pelo que ele poderia dar a ele. Amém, igreja? Amém mesmo? Todo mundo entendendo? Então, quando nós chegamos para Deus e nós nos curvamos, nos prostramos diante dele, queremos adorá-lo pelo que ele pode fazer por nós, nós o adoramos pelo que ele é, pelo que ele faz, por tudo, mas a nossa adoração tem que estar centrada no quem ele é, porque não há erro nisso, porque há uma abdicação, você abnegou tudo aquilo que você quer receber dele em prol daquilo que ele realmente é. Ela é voluntária, ela é espontânea, então ela nos livra da armadilha do egoísmo, porque nós podemos cair no egoísmo e na cobiça, indo atrás dele só para ter alguma coisa dele, e não pelo que ele é. Satanás mostra os reinos, a glória, e diz, te darei se prostrado me adorares. Ou seja, se você me adorar pelo que eu posso te dar, primeiro ele gera cobiça no coração, ele tenta gerar cobiça no coração, depois ele diz, te darei tudo isso, mas tem uma questão, tu tem que me adorar, se prostrar diante de mim. Quando nós nos prostramos diante de Deus, quando nós dizemos que o adoramos, mas simplesmente focado em receber algo dele, nós podemos encher o nosso coração de egoísmo e de cobiça, e está nos afastando da adoração centrada em Deus por quem Ele é. Amém, né, igreja? Glória a Deus. Então, nós devemos chegar a Deus com uma atitude, um coração sincero. Devemos chegar com um coração sincero até Ele. Nós, hoje, crentes, nós apresentamos nossas necessidades a Deus. É palavra de Deus. Diz que nós devemos pedir e dar-se-vos-á. Tudo isso é nós nos aproximarmos de Deus, conhecendo quem Ele é, nós esperamos alguma coisa dEle, mas nós nos aproximamos dEle, porque sabemos o caráter dEle, então nós temos confiança de crer que nós vamos receber algo dEle, mas quando você se aproxima só para receber algo, é uma armadilha. Amém, igreja? E aí eu queria definir colocar três definições sobre adoração.
uma no hebraico, que está escrito lá em Salmos 95, 6. Abre aí sua Bíblia no Salmos 95, 6. Salmos 95, 6. Versículo 6, diz assim: Vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. A palavra em hebraica mais correta para adoração é ajoelhar, prostrar e curvar-se em reverência. Então, Satanás, sabendo disso, o que é que ele pede? Se tu prostrado, se ajoelhar, demonstrar, se curvou diante de mim. É tanto que nós percebemos uma guerra, uma briga, né? Muito marcante entre Naamã, entre Mardoqueu e Ramã. Ele queria que ele se dobrasse diante dele, mas ele dizia: não, um judeu deve se dobrar diante somente do Senhor seu Deus. Ele não podia se curvar diante dele. Então ele está arriscado a ir para a forca. Daniel, foi colocado para Daniel, para ele se curvar diante de uma estátua. Os 3 amigos de Daniel também deveriam se curvar diante da estátua do imperador. E eles não se curvaram. Nós nos curvaremos somente diante do nosso Senhor, nosso Deus. Se curvar. Então, adorar é se curvar, se prostrar. A definição mais perfeita para isso, do verbo adorar, seria submeter ou render. Eu me rendo, eu me entrego. Pronto, eu me entrego a ti. Quando eu me rendo e eu me entrego, eu me prostro, sentido de me dobrar diante de alguma coisa. Então nós devemos nos render e nos dobrar, nos submeter diante do nosso Deus. Amém, igreja? Se nós nos entregarmos e nos rendermos, vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. É eu entregar a minha vida, render a minha vida a alguém em submissão, em completo entendimento que esse Deus é maior do que eu, e eu necessito dele. Eu me rendo a alguém que é maior, alguém que é, nós vimos isso até no mundo animal, quando se tem lutas entre clãs, principalmente com os felinos, e quando eles veem que o outro realmente é superior, aí ele vem e se dobra, se deita na frente dele, e aquilo ele está dizendo: eu me rendi, eu aceito que você seja o meu Senhor. Então, a partir daquele momento, ele não é mais chefe de um clã, ele se torna submisso àquele que é chefe daquele clã. Agora, para ele estar lá, ele tem que submeter. Não é impossível ter 2 cabeças, tem que ter um cabeça. E ele aceita se rendendo. Isso é o termo adoração em hebraico. Prostrar-se, dobrar perante outro em que nós honramos e reverenciamos. Agora, em inglês, né, que eu estou comentando muito sobre essa palavra no inglês,
do worship, que é a junção dos verbos, ele junta a palavra. Adorar significa atribuir valor. Aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 4. Atribuir valor. Apocalipse de número 4. Versículo de número 10. Apocalipse 4, versículo 10, ok? Diz assim, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. O que é que, nessa passagem, o que é que está nos demonstrando? Que os anciãos, eles têm um valor, eles têm um poder, eles têm um nível de glória, mas eles tiram as suas coroas, que representam as suas glórias, o seu poder, a sua majestade, afinal de contas é uma coroa. Eles tiram ela e eles colocam aos seus pés, diante daquele que tem um maior valor. Amém, igreja? Aquele que tem um maior valor, então ele tira toda a sua glória e diz: eu vou jogar a minha glória, aquilo que me foi dado, aquilo que me foi entregue, diante daquele que tem o maior valor, que é Jesus. Adorar é eu colocar o meu Deus acima de qualquer atribuir a Ele o maior valor de tudo, de todos. Então o que é mais valioso para mim? A Bíblia diz que quando nós procuramos um tesouro, né? E o encontramos, nós devemos pegar, aonde nós encontramos, nós vamos lá, vendemos alguma coisa e compramos todo o campo aonde está o tesouro. A Bíblia também vai dizer: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Ela não diz aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Aonde está o teu tesouro? Teu tesouro é algo que tu atribuiu valor. Então, há algo que eu atribuo valor, o meu coração faz assim, ele é atraído para ele. Ele é atraído. Então, se você atribuir algo de valor, não interessa o que seja, o seu coração vai migrar para ele. Quanto mais você atribuir valor àquilo, aquilo é muito importante para mim. Algumas pessoas atribuem ao casamento. O meu maior valor é o casamento. O meu maior valor são os meus filhos. O meu maior valor é o meu ministério. O meu maior valor são os meus bens, que são as coisas mais ralas, né? Vai começando a cair. Meu maior valor é o meu conhecimento. O meu maior valor é isso, é aquilo. Nós vamos atribuindo valor àquilo e nós vamos atraindo o nosso coração àquilo. Enquanto, na verdade, o nosso maior valor é o nosso Deus. Diante dele, nós jogamos nossas coroas, a nossa vida, tudo aquilo que nós dizemos que tem valor. Você pode atribuir valor a essas coisas, elas são valiosas. Só que nós temos que ter a capacidade de entender e de separar e de colocar diante de Deus. Senhor, está aqui, isso tem valor, mas eu entrego a Ti,
dizendo que tu tem mais valor do que qualquer coisa que me foi dada. Amém? Porque tudo que nós temos, irmãos, foi dado por Deus. Então, qual é a armadilha? É que algo que nos abençoou se torne o nosso Deus. O conhecimento é uma bênção, os filhos são uma bênção, a família é uma bênção, o casamento é uma bênção, os ministérios são uma bênção, nossos talentos são uma bênção, nossos recursos financeiros são uma bênção, tudo é uma bênção. Mas eles não podem roubar o valor, tirar o valor daquele que tem maior valor. Senão ela se torna inimigo daquele que realmente nós devemos adorar, e nós dividimos a nossa adoração. E Deus não aceita 99. Com Deus é 100. Nós devemos adorar o nosso Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força e com todo o nosso coração. Amém? Amém, igreja? Amém? Então, em hebraico, prostrar-se, render-se. No inglês, é render-se do mesmo jeito, só que a palavra-chave lá é atribuir valor. Eu me rendo porque eu atribuí valor. O outro lá é porque eu devo me prostrar, me render. Vamos ver em grego. Em grego, não adianta eu estar dizendo as palavras em grego e em hebraico, e tudo, isso não vai acrescentar muita coisa não. Mas no grego, adoração é beijar a mão em uma atitude de honra e de reverência. Amém? Então eu me aproximo de alguém, eu beijo a sua mão, eu baixo, né? Todas elas, agora em todas elas, nós vamos achar uma parte da definição sendo prostrar-se, dobrar-se. Então vai ter no hebraico, vai ter no inglês e vai ter no grego. Só que nós devemos pegar aquilo que acrescentou de acordo com o que aconteceu na dinâmica de Deus se revelando. No Antigo Testamento era uma atitude de dobrar. Então todo mundo sabia o seguinte: eu quero adorar alguém, me curvo, acabou. Eu me curvo diante dele. Em inglês, quando foi feito atribuir valor, colocar ele acima de qualquer coisa, pronto. No grego é beijar a mão em uma atitude de reverência, prostrar em honra, ajoelhar-se em honra. Então, quando Jesus, ele fazia um milagre, quando Jesus libertava, normalmente ele se aproximava das pessoas e dava as mãos, e eles beijavam a sua mão. É por isso que os homens imitam aquilo que é para ser dado a Deus. Normalmente se criou o termo ave César, e eles vinham e beijavam a mão daquele que era o governante, daquele que era a pessoa que tinha mais autoridade naquela época. Eles se dobravam e eles beijavam a mão, beijavam o anel. Amém? Eles beijavam o anel. Então, o mundo, o inimigo, eles sabem disso. E eles beijavam em reverência. E por que houve uma mudança do hebraico para o grego? É porque o Novo Testamento, Jesus conquistou algo. Dá para notar que no Antigo Testamento há uma reverência, uma rendição, mas há também uma distância entre o adorador e aquele que é adorado. Eu o adoro, eu me rendo, aqui nessa distância eu me rendo para ele. Só que no Novo Testamento há uma aproximação
entre o adorado e o adorador. Ele se aproxima. Então Jesus, o que é que Jesus fez? Ele nos aproximou do nosso Deus. Ele trouxe relacionamento, ele nos trouxe intimidade, porque é um ato de intimidade você beijar a mão do seu Deus. Qual é a grande mudança? Se é que há uma grande mudança, há um complemento, na verdade, há uma revelação do entendimento do que Deus quer. Jesus na cruz, ele quebra o muro da separação que nos deixava longe do nosso Deus. Então a nossa reverência, ela era temorosa, no sentido às vezes até de ter medo do nosso Deus. Continuemos nos prostramos, continuemos nos rendendo, mas agora nós pegamos na mão dele. Jesus nos trouxe para próximo do Pai. Amém, igreja? Ele nos trouxe para próximo, ele nos juntou, e agora nós tocamos nele, pegamos na sua mão e beijamos a sua mão em reverência e em rendição. Amém, igreja? Olha, todos os dias, os meus filhos vêm me dar a bênção, né, para dormir. Ontem eu estava até estudando, dando uma lida, e o Benjamin foi dormir um pouco mais cedo. Aí ele foi até lá, banhadinho, né? É bom dar cheiro em menino banhado. Aí ele banhado, chegou próximo, aí me deu a mão, dando a benção. Quando ele dá a mão, eu não dou só uma benção. Eu puxo ele para próximo de mim, e dou um abraço e dou um cheiro. E se ele não fizer força para sair, eu fico ali cheirando ele um monte de tempo. Amém? O que é que nós entendemos nessa passagem? É que Deus revelou, ele complementou a nosso entendimento, a maneira agora de adorar. Ele não quer mais só uma rendição prostrada e render-se diante dele. Ele quer relacionamento, ele quer que a gente se aproxime, que a gente beije sua mão, que o abrace e que esteja com ele, e que a gente tenha prazer nisso, porque Deus tem prazer em estar conosco dessa maneira. Então toda vez que ele vem me dar, ele, a Ruth ou a Raíssa, eu tiro uma casquinha, eu puxo para perto de mim e dou um abraço, dou um beijo. A reverência que é trocada, que é entregue em beijar a mão e abençoar. Agora imagine diante do Senhor nosso Deus, ninguém chega para ele e diz assim, dá um beijo na mão e vai embora. O processo de adoração, de dar o beijo, é você estar chegando perto da mão e você se rendeu. Quando você está perto da presença de Deus, você não quer mais sair dessa presença. Nós ficamos nos deleitando nessa adoração de estar próximo a Ele, nos rendemos diante dEle, mas agora com intimidade, com honra, com intimidade e com relacionamento. Eu tenho que me aproximar mais dEle, eu tenho que tocá-lo, eu tenho que beijar a sua mão. Amém, igreja? Então há uma, e eu não gosto dessa palavra, mudança, porque Deus é imutável. Eu prefiro acreditar, na verdade, é que Deus está revelando e se revelando de maneira mais completa. Porque a nossa capacidade de entender, porque no Antigo Testamento, nós vamos ver pessoas que tiveram essa revelação. Nós vamos ver Abraão. Abraão é amigo de Deus, ele se aproxima de Deus. Moisés é amigo de Deus, ele se aproxima de Deus. Ele está com ele, ele caminha com ele, ele anda com ele. Isso é a perfeição do relacionamento. E os outros não, eles se aproximavam de Deus e eles o adoravam só através de sacrifícios. Deus recebia aquilo. Mas o que Deus queria era que eles se aproximassem e se tornassem amigos. Poucos tiveram essa revelação no Antigo Testamento.
Mas a partir de Jesus, Jesus revela isso de maneira clara. Ele nos capacita a poder fazer isso e nos juntar ao nosso Deus, para que nós possamos nos render. Continuemos nos rendemos, continuamos nos prostramos, continuamos com reverência, com honra, mas agora com relacionamento próximo, e nós estamos muito próximo a eles com intimidade. Só beija a mão quem tem proximidade, intimidade. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, diante de tudo isso, 3 definições do que é adoração. Em hebraico, em grego, em inglês. O que é adoração? E se nós formos colocar em uma definição, de novo, nós vamos ter dificuldade em dizer o que é adoração. O que é comum a todas as 3 definições, comum, é que, vou dar um exemplo da música. A música em si, ela não é adoração. Mas a música, ela é uma expressão da minha adoração. Ela pode se tornar uma expressão da minha adoração. O bater palmas não é uma adoração, mas o bater palmas pode ser uma expressão da minha adoração. Eu me dobrar meu corpo pode não ser adoração, mas ele se curvar ou dobrar pode ser uma expressão da minha adoração. Então a adoração, ela é interna e não externa, ela nasce dentro. Amém? Então ela tem a ver com uma atitude do coração. Então eu até juntei várias coisas para dizer o que é adoração. Adoração é uma atitude de coração de ir até Deus, nos derramar diante dele, nos prostrar diante dele, com todo o nosso ser, e isso vai nos levar a fazer uma ação diante dele. Então, primeiro eu tenho uma atitude no coração, eu quero entregar algo de valor, aí isso vai me levar a pegar algo e entregar algo. A minha oferta, ela não é adoração, ela pode se tornar adoração. Amém, igreja? Porque a atitude do meu coração vai me levar a fazer uma ação. Se a minha atitude for verdadeira, viva, cheia de amor, de gratidão e de honra, a ação que eu vou fazer, ela será recebida pelo nosso Senhor. Se eu tocar e cantar, e aquilo for carregado de honra, amor, de reverência, de intimidade com Deus, aquela música carrega a minha adoração. Lembre-se bem, que ela em si não é adoração, ela carrega a adoração. Mas se ela não for, ela se torna outra coisa, ela se torna performance, performismos. Então eu posso chegar aqui na frente, dançar, se ajoelhar, dar pulos de alegria e tudo ser performance. Vocês lembram da passagem de Elias? Que Elias chamou os profetas de Baal e eles faziam uma performance, eles se cortavam, eles gritavam, eles clamavam, eles se ajoelhavam diante do Deus dele, passaram horas, e quem olhasse disse, esse povo aí adora mesmo. Era uma performance, mas a atitude do coração deles estava errada. Então qual é a diferença do ato que nós fazemos para ser uma adoração ou não? É a atitude
do coração. Amém, igreja? Então eu vi o próprio Mardônio aqui abrindo o culto, dizendo: o nosso silêncio é adoração, se a atitude do coração for: eu estou em silêncio para buscar o meu Deus, meditar no que meu Deus quer falar comigo. Agora, se for assim: eu estou em silêncio porque eu estou com raiva de todo mundo e não quero falar com ninguém, mas eu estou dentro da igreja. Isso não é adoração, irmão. Isso é murmuração. Isso é reclamação. Então, não, eu estou aqui porque eu estou muito concentrado, com raiva. Isso não é adoração. Aí depois passa-se por uma performance. O fulano ali medita muito, medita nele mesmo, na raiva, no egoísmo. Isso não é adoração. O que é que vai? É por isso que nós somos incapazes de julgar a adoração do coração de uma pessoa. Porque o que está pulando mais, a gente vai dizer: vixe, aquele está adorando mais. Ele está muito alegre, ele está adorando mais. Mas tem uma palavra na Bíblia que diz assim: aquietai-vos e vede que eu sou o Senhor teu Deus. Como é que nós vamos ver a grandeza de Deus e adorá-lo? Aquietando-se. Amém? Veio fogo, veio tempestade, veio tudo isso, mas veio um silêncio. Onde era que Deus estava? No silêncio. Mas tem momentos que, quando aquele aleijado é curado, ele diz: eu não tenho outra maneira de expressar a minha adoração àquele que me curou. Eu agora reconheço como Senhor e Deus, porque ninguém podia fazer isso. Então ele sai correndo, pulando, alegre e tudo. Então é impossível nós julgarmos as pessoas, e nem é nosso papel de julgar. Agora, a ação dessa adoração, lembre-se, a ação, eu estou fazendo algo para Deus, o meu coração me leva a fazer algo. Eu estou com o coração cheio de atitude, eu quero adorar o meu Deus, eu vou manifestar isso em alguma ação, lembra da palavra? Com intencionalidade de tocá-lo, de oferecer algo a Ele. Então, quando eu vim entregar a minha oferta, a minha atitude de adorá-lo está dentro do meu coração. Aquilo que eu vou entregar, a minha ação, eu tenho que ter intencionalidade em tocá-lo com a minha ação, porque o meu coração já está cheio dele. Amém? Eu vou levantar minha mão, às vezes mesmo sem jeito, bato palma desencontrado, às vezes, não tem problema. Às vezes tinha 3 pessoas, um do lado da outra, os 3 batiam palma, um diferente da outra. Pá, um batia e tudo. Mas se o coração, a atitude do coração ao bater aquelas palmas, foi uma atitude que gerou aquela ação de bater as palmas, mesmo desencontrada, aqui ele está tocando a Deus. Amém, igreja? Amém? Então, adoração é uma atitude de coração, lembre isso. Pode até não lembrar o restante, mas é uma atitude sincera do coração. Eu estou com tanta vontade de ir lá na frente e me ajoelhar. Você vai fazer a ação da atitude que está dentro do seu coração, da vontade que está dentro do seu coração. Se aquela ação, ela for performance, ela não tem vida. Amém? Então a adoração, prestem atenção. A adoração, ela começa aonde? Internamente. Nunca é externa. Então eu não faço adoração, eu vivo a adoração. Eu tenho uma vida, eu não posso fazer adoração. Eu vou expressar a minha adoração através de ações.
Entregar uma oferta, cantar um louvor, bater uma palma, me render, me curvar, são as expressões da adoração que são diferentes para cada pessoa. E aliás, cada pessoa pode, em cada momento, expressar de maneira diferente. Eu amo tanto a Deus, Deus está movendo tanto meu coração que eu tenho que ir naquela pessoa e dar um abraço. No meu pai, na minha mãe, no meu irmão. Eu quero expressar a minha adoração a Deus fazendo isso. Então Ele me leva a fazer uma ação. Quando essa ação é verdadeira, ela não é performance, ela toca a Deus. Amém, igreja? Então ela é interna, ela é orgânica e não é orgânica, significa que ela dizer que ela tem vida. Ela é mais orgânica do que organizada. Eu não posso enquadrar a adoração dentro de algo organizado. Pastor, e quer dizer que agora nós vamos ser totalmente desorganizados? Não. Mas você não vai encaixar a adoração dentro de uma fórmula. Não vai encaixar. Por quê? Porque a vida é dinâmica. A vida, ela é dinâmica. Ela começa de uma maneira, ela aumenta, ela muda. Então não dá para me dizer, todo mundo em pé, todo mundo sentado, todo mundo não sei o quê, todo mundo batendo palma, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Porque ela muda, ela é dinâmica. E eu acho interessante, Deus é que escolheu que fosse assim. Deus é que fez assim. Então, nosso Deus não tem ritmo santo, nem ritmo do diabo, é o que você está expressando com aquilo. Não tem. Para nós tem, mas para Deus não. Para nós tem, na nossa cabeça. Se uma ação tem atitude, ela vira adoração. Aliás, a adoração gera essa ação que toca a Deus. Porque se ela não tiver essa atitude do coração, ela vira só uma performance. E aí, às vezes, nós sentimos o melhor evento, a melhor organização, a maneira como foi tratado, tudo muito bem feito, mas não tinha vida naquilo. Não tinha atitude no coração em fazer aquilo. Não tinha uma atitude de coração. E aí fica sem vida. O que é que nós devemos buscar? Sempre nós conversamos com as lideranças, nós dizemos o seguinte: nós organizamos para que Deus faça o que Ele quiser. Nós temos um cenário, mas nós dizemos assim: Senhor, nós entregamos esse cenário a Ti. O Senhor movimenta da maneira que Ele quiser. Nós organizamos, nós botamos as coisas assim, mas nós dizemos: isso aqui não é uma caixa aonde Deus não pode mudar as coisas nem as pessoas. Nós entregamos a Ele e Ele movimenta como Ele quiser. A adoração. Aí eu queria, para finalizar com vocês, só traçar aqui algumas coisas. Tem até uma frase que eu vi da Darlene Zek, que é a líder, durante muito tempo a líder do Hillsong, que ela diz assim: a música em si mesma, ela sempre será uma música, sempre. Mas você pode transformar uma música em adoração. A música vai ser uma música. Eu vi a Ana Paula comentando
ela foi chamada para uma homenagem naquele programa do Raul Gil. E ela foi homenageada, alguém cantando uma música dela. E o cara tinha uma expressão tão boa, uma interpretação da música tão boa. Aí a Ana olhou e disse assim: só precisa viver isso agora. Ela não comentou mais nada, porque o cara cantava demais. Só precisa viver isso. Só faltou ela dizer assim: ele cantou melhor do que eu. Mas não tem vida. Ela tem performance. E tinha os agudos muito alto, e isso, e a expressão, e choro, e aquilo, mas não tinha vida. Amém, igreja? Então, nada em si mesmo é adoração, se não vier carregada pela uma atitude que vem de dentro, interna. Então a adoração, ela é interna, ela começa interna, anota isso aí, por favor. A adoração, ela começa de maneira interna. E ela vai se expressar de maneira externa, com uma ação, ela vai gerar uma ação. Ela vai gerar uma ação. Pastor, a minha adoração, ela está interna e ela morre, ela nunca sai, ela nunca faz uma ação. Eu não sei o que é isso não, isso é um fenômeno. É fenomenal isso aí, não conheço. Se ela está dentro, ela vai eclodir, ela tem que gerar alguma coisa, nem que seja um choro de vontade de fazer algo e você não consegue, mas ela gera alguma coisa, ela vai mexer com o nosso ser. Então ela começa de maneira interna, ela tem vida, por isso ela não é adoração, ela não é morta. Apresentai-vos vossos corpos como sacrifício vivo. E nesses capítulos dessa semana, que a gente está lendo Uma Vida com Propósito, ele diz assim, né? O Rick Warren diz que o que é interessante do sacrifício vivo é que ele pode escapulir do local. Ele é apresentado a Deus aqui, mas ele pode dizer assim: eu não quero ficar aqui não. Ele foge. Ele pode fugir. Antigamente se oferecia um sacrifício morto. O sacrifício estava ali, morreu, é entregue. Nós de dia e de noite somos oferecidos como sacrifício vivo. E quando aperta, a gente diz assim: eu mesmo não vou ficar aqui não. A gente corre, o sacrifício pode escapulir. Por isso que é esse verdadeiro culto racional. Esse culto você pode trocar por adoração racional. É o culto racional. O que é cultuar? É adorar, é prostrar. Então, o meu culto racional, a minha adoração racional, é entregar o meu corpo como sacrifício vivo. O meu eu quer fugir, mas eu digo: fique aí. Se mantenha aí. Fique firme, constante aí. Receba, e a nossa vontade quer que a gente se levante do lugar aonde Deus nos colocou, e a gente fugir de entregar o nosso corpo a Ele. Então é um perigo, claro, toda vez, é por isso que tem valor para Deus, irmão. Sacrifício para Deus de coisas mortas não tem valor. Amém? Não tem valor. Mas nós somos entregues a Ele de dia e de noite como sacrifício vivo. Jesus não foi entregue morto. Preste bem atenção, Jesus não foi entregue morto ao Pai. Jesus se entregou vivo. Ele tinha todo o poder para sair de lá. Tem gente que diz assim: não, eu estou sendo entregue ao Senhor, tentando arrancar a mão, trazer a outra, sair dali, não consegui, o Senhor me tomou. Isso não é entrega. Sacrifício de Abraão, o Isaac. A Bíblia diz que Abraão levou Isaac, e Isaac foi entregue como um cordeiro
mudo. Ele nem sequer reclamou. Isso é sacrifício vivo. É por isso que a Bíblia diz que aquele sacrifício é o terror de Isaac. É o terror de Isaac a expressão. Ele tem que ficar vivo, esperando o momento do sacrifício. Entregue. Até ele morrer, antes de morrer. Aí você pergunta, Isaac morreu? Claro que morreu. Ele já estava morto. Amém? Nós só recebemos o sacrifício vivo, o sacrifício de Cristo, quando nós morremos também. Enquanto nós estivermos estribuchando e querendo fugir, aquele sacrifício, só apareceu o cordeiro para substituir aquilo que já estava lá, ó. Ei, ele se entregou, então agora vamos cumprir. Aí o cordeiro aparece e o cordeiro é sacrificado. Aleluia. Então a adoração é interna, ela tem vida, ela é orgânica e ela é relacional. Ela quer relacionar-se. Você tem que se relacionar. É por isso que a adoração aí no mundo perdido, a pessoa vai fazer um sacrifício, ela se corta, ela entrega sangue, ela se prostitui, ela faz isso, ela tem uma relação com o seu ídolo e com aquilo que você adora. A adoração, ela é relacional. Então, como eu vou adorar o meu Deus que eu não me relaciono com Ele? Não tem adoração. A adoração, ela pode crescer? É sempre igual a minha adoração para Deus? Não, a Bíblia diz que nós vamos tendo revelações de Deus. Então, nós vamos crescer em adoração de glória em glória. Porque nós adoramos aquilo que nós conhecemos. Então, à medida que nós tivermos mais revelação de Deus, o nosso nível de adoração será maior, o nosso nível de entrega será maior, o nosso nível de rendição será maior. Então, a adoração, ela cresce, ela aumenta. É só você lembrar de como era o processo de adoração no Antigo Testamento, no templo. Tinha uma adoração que você começava no átrio, no santo lugar, e depois você entrava no santo dos santos. O processo de adoração com o Senhor é dessa mesma maneira, é a mesma coisa. Você começa em um lugar onde tem barulho, porque no átrio tem barulho, é entrega de animal, é os animais morrendo e o bicho esperneando, é o povo cantando, é o povo gritando, e é essa adoração mesmo que tem barulho, e às vezes você desconcentra, e você está assim, mas você está adorando, você está entregando como você sacrifício, você quer espernear, aí você entra no santo lugar, aí você vai conhecer a bondade de Deus de uma maneira clara, tem o pão, tem a ceia, tem o candelabro, aí você tem contato com os dons, você tem contato com o fruto, aí você começa a adorar a Deus pelo que Ele lhe dá, lhe oferece, aí você diz assim, mas eu quero conhecer não só o que Ele pode me dar, eu quero mergulhar mais fundo, aí você entra no Santo dos Santos, aí você entra no Santo dos Santos. No Santo dos Santos não tem mais nada, só Ele, a presença dEle, amém? Só a presença dEle enche todo aquele lugar. Não tem mais candelabro, não tem pão, não tem mais nada, é só Ele. E o que é que você está querendo aí? Eu quero Ele, a presença dEle. Eu quero a presença dEle. Acabou os pedidos, acabou isso, acabou tudo, e nós entramos na presença dEle, e nós não queremos mais sair da presença dEle. Amém, igreja? Então ela cresce, ela aumenta, ela é uma atitude de coração que vai gerar uma ação, externar uma ação, entregar alguma coisa a Deus, se render, bater palma, ficar em silêncio, chorar, cantar, pular, botar uma história, fazer qualquer coisa, mas é uma expressão que está vindo de dentro do seu coração,
pedir perdão, fazer um monte de coisa. Deus vai colocar dentro de nós esse coração de adoração, já colocou, e nós vamos desenvolver e nós vamos expressar. Não se faz adoração. Se você fizer adoração, você fez performance. Você vive adoração. E tudo que você fizer, se torna uma expressão de adoração. Então você ajudar alguém, você amar, você cuidar, você dar uma paz do Senhor, você colocar a pessoa no devido lugar, você abraçar, você orar por ela, você ofertar, você levantar a mão, tudo. E às vezes nós realmente dizemos errado, né? Nós dizemos assim, pessoal, agora vai começar a adoração, é o momento de adoração. A adoração já começou do nosso coração, a atitude já é, desde quando eu quero me render e me apresentar diante do Senhor. Não é no momento só do louvor, não é no momento de... Não, primeiro a adoração, depois é a palavra. A palavra não é um ato de adoração a Deus. Mas são expressões, né? A adoração se vive. A adoração, ela não é emocional em si, na essência, mas ela expressa nas emoções. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão então a adoração é espiritual. Amém, igreja? Agora, ela vai expressar nas minhas emoções, mas nunca uma emoção é adoração. Eu estou aqui, e isso e aquilo. Tá certo. E o espírito está rendido? Não, é só choro, então é remorso. É o bêbado que perdeu o dinheiro porque bebeu. Ele bota a mão no bolso e procura, e agora como é que eu vou pagar as contas? Mas no outro dia ele quer o quê? Beber de novo. Remorso não é arrependimento, não é mudança, não é metanoia. Estou tão arrependido porque fez isso de errado, aí amanhã fazer a mesma coisa. Isso é remorso, não é arrependimento. Arrependimento é dar meia volta. É mudança de mentalidade, mudança de atitude de coração. Eu não quero mais isso, eu não quero mais errar. Irmãos, e assim, Deus nos dá força. O meu pai, ele foi fumante. Ele foi fumante a vida toda. E ele nunca pensou nem sequer em deixar. Desde novo, irmão, 30 anos, 40 anos. Um dia ele foi num médico, e o médico disse, simplesmente, médico amoroso que só, ele disse, se você não parar, você vai morrer. Só isso. Chegou em casa, não teve período de adaptação, não teve nada. Deixou. E o que eu achei interessante, não deixou nem o café. Porque normalmente se deixa os dois, né? Que um é o gatilho do outro. Nunca mais. Aí nós temos coisa que nós dizemos, eu não consigo. Às vezes nós precisamos entender o seguinte, isso é importante para a minha vida, eu tenho que mudar isso, pedir força a Deus, foi fácil? Claro que não, mas eu tenho que pedir ajuda a Deus, eu tenho como tenho ministrado, ir em direção ao meu Deus, com atitude de coração, dizer, Senhor, eu quero essa mudança na minha vida, eu quero que o Senhor transforme, o Deus de fidelidade, o Deus que não muda suas promessas. E ele diz que tem uma promessa, que aquele que se arrepende e deixa, alcançará misericórdia. Eu quero provar dessa misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Eu não tenho força para isso. Aí o Senhor vai e transforma. Mas aquele que barganha, mas lá na frente eu sou fraco, mas o pecado não
nos fortalece. Pelo contrário, ele vai deixando mais fraco ainda. Como diz o Marcos Feliciano, o pecado não é vitamina. Eu estou fraco, pastor. Aí você vai pecar de novo, aí toma vitamina para ficar forte? Não, pecando vai ficando o quê? Mais fraco. E é uma fraqueza segundo o mundo. Vai gerar dor, culpa, vergonha. Nós temos que estar fraco segundo Deus. É entender que Ele é forte e nós somos fracos. Amém? Ela é espiritual, ela é uma atitude de honra, de respeito, a adoração, uma atitude de reverência. Eu me curvo e eu dou valor àquilo que eu estou adorando. Dificilmente alguém vai dizer assim, o cara é no mundo, né? O cara é meio em tudo. Ele não é bom nem é ruim, é morno. Aí tem uma torcida lá, nós amamos aquele cara, ele é o maior. Não, ele não é o maior, ele não vai ter esse negócio. Você não dá valor a algo que não consegue expressar nada. Até no mundo a gente entende que aquelas pessoas que recebem essa adoração errada, elas expressam algo que motiva a vida delas a serem grandes. Nós temos essa tendência, irmão, de adorar algo que é grande. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos adorar o nosso Deus. Ele diz, Ele é grande. O nosso Senhor tem um louvor, né, um hino da harpa. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu. A alma dentro, aí ele diz que começa a olhar as florestas, olhar tudo que ele criou, e aí a alma dele começa a falar, não tem outra palavra a dizer, quão grandioso é esse Deus, tão grande é esse Deus. É por isso, irmão, quando nós viajamos, quando nós entramos perto, em contato com a natureza, nos dá vontade mais de adorar, porque toda a natureza, toda a criação adora a Deus, e nós nos juntamos a eles, e aquele lugar está em completa adoração a Deus. Amém? Aquele lugar, ele contempla Deus o tempo todo e adora Deus pelo que ele foi formado. E quando nós chegamos nesse lugar, nós ficamos assim, rapaz, Deus é grande. Deus, por que esses lugares nos levam a elevar o nome do Senhor e a citar as suas grandezas e a sua grandiosidade? Porque lá é um lugar de adoração. Ela foi feita por louvor da glória de Deus. Esses dias eu vi um lugar que eu digo assim, meu Deus, não tinha outra palavra, saiu da minha boca, meu Deus, isso é grande demais. Só Deus pode ter cuidado de ter feito cada detalhe. Isso vem do nosso interior. A nossa alma vai dizer quão grande é o nosso Deus, quão grandes são os seus feitos, as suas maravilhas. Pastor, é errado adorar pelo que Deus fez? Nunca. A Bíblia diz em Salmos que nós devemos adorar, que ele diz, lembrar-te-ás de tudo que o Senhor teu Deus te fez, quando te tirou do deserto, com mão poderosa. Lembrar dos feitos de Deus nos leva a adorá-lo. Amém? Como eu vou adorar algo ou alguém que não fez nada? Nós não temos essa capacidade. Só que nós lembramos do que ele fez, mas a minha adoração não está simplesmente no que ele fará. Agora eu o conheço, eu adoro pelo que ele é. Amém?
dar valor a Ele e amar com todo o meu entendimento, com toda a minha força, de todo o meu coração. Vamos ficar de pé para a gente orar? É complexo. É complexo. Alguns autores dizem assim, que nós pegaríamos todos os livros que falam de adoração e nós não conseguiríamos dar uma definição perfeita do que é adoração. Adoração não é para se debater, é para se fazer, para se viver, porque nós fomos feitos para isso, para adorar o nosso Deus. Então nós estamos tentando, na verdade, conceituar para nós não nos perdermos nesse processo de adorá-lo, apresentar uma adoração cada vez mais profunda, cada vez mais intencionada com o nosso coração. Amém, igreja? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado, porque o Senhor nos criou para adorar-te, para te louvar. Nós fomos feitos para o louvor da tua glória. Nós fomos feitos para te cultuar, para te adorar, para te render, para entrar na tua presença com uma atitude de coração. Nós não podemos culpar a ninguém se não adoramos a Deus. Não é o louvor que é ruim, que é bom, não são as palavras, não são nada disso. É um coração que tem uma atitude em se render, em se dobrar e atribuir valor a ti. Tu é maior do que o louvor, tu é maior do que a estrutura, tu é maior do que o calor, do que o frio. O meu Deus deve ser adorado acima de todas as coisas. O meu Deus deve ser adorado acima das palmas, acima de se render, de se dobrar. Meu Deus está acima de tudo. E o nome dele deve ser exaltado. O nome dele deve ser exaltado. Levante suas mãos, eu quero dar a bênção apostólica e nós vamos continuar louvando. Pai, em nome de Jesus, abençoa teu povo, tua igreja, Senhor, que te adora em espírito e em verdade. Abençoa todos que estão em casa, estão ouvindo e vão ouvir novamente essa palavra. Que o Senhor transforme o Logos, Pai, transforme em rema, e que algo do teu espírito ensine ao nosso coração a se render, te adorar, se prostrar e te dar valor. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, o poder e a consolação do Espírito Santo esteja com a igreja de Cristo hoje e sempre. E quem crê diz amém. Amém? Glória a Deus. Louve ao Senhor. Culto mais tarde às 18 horas.